Olá pessoas, tudo bem com vocês? Finalmente vim postar o Brasil Perfeito 2, como especial de aniversário do canal. É bem verdade que estou tipo uns 3 dias atrasado, mas ainda tá valendo. O grande e poderoso Império Português, junto com a maior potência da época, o Império Espanhol, e a desastrosa União Ibérica. Para nosso Brasil perfeito, a União Ibérica não pode acontecer. Podemos facilmente evitar a União Ibérica, fazendo com que Dom Sebastião de Portugal evitasse ir para o Marrocos, especificadamente em Alcácer Quibir. A coroa portuguesa poderia querer expandir o Brasil ao invés de invadir o Marrocos. Ou poderia querer se expandir na Índia. Ou os dois. Os portugueses se expandiram pelo Nordeste, em busca de terra fértil para a plantação de mais cana-de-açúcar. Com o tempo, os portugueses perceberam que não havia terra fértil no sertão nordestino e tiveram que abandonar tais expedições. Então os portugueses pararam de se expandir pelo Nordeste para se expandir para o Sul. Dom Sebastião, aos 42 anos de idade, finalmente junta um grande exército e invade o Marrocos, na época, Sultanato Saadiano. Os portugueses declaram guerra nos saadianos em 18 de agosto de 1596, tomando uma ofensiva em 28 de agosto de 1596. Os portugueses conseguiram ótimas vitórias, e em 19 de fevereiro de 1597, os saadianos se rendem, se tornando um estado tributário, pagando impostos aos portugueses. Marcando assim um mundo extremamente disputado entre Portugal e Espanha. Os tempos passam muito rápido, e finalmente estamos no século XVII. Percebam esse pedacinho de terra. O nome dela é Colônia do Sacramento, e é uma pequena cidade controlada pelos portugueses, e eles usam ela como moeda de troca para os espanhóis cederem bastante território do centro do continente, em uma troca comercial, além dos portugueses pagarem muito caro, mas o Acordo de Salvador redefine essa fronteira. Mas Portugal não é a única potência dessa época, holandeses e britânicos também são, e também têm suas colônias. Mas a França, de uma forma assustadoramente rápida, se torna uma potência colonial gigantesca, colonizando muito na América do Norte. Uma enorme e gigantesca revolução ocorre na França, e a revolução só toma mais e mais controle da França. Os franceses se tornam uma república, os Estados Unidos se tornam independentes e os espanhóis se juntam aos franceses. Em pouco tempo, o mapa global se tornou uma bagunça. As guerras revolucionárias francesas são comandadas por Napoleão, mas ele perde uma importante batalha na Alemanha e morre. O Congresso de Lisboa redefine as fronteiras não só da Europa, mas do mundo. O mundo inteiro é redefinido pelos portugueses e britânicos, junto com os alemães e austríacos. Com o tempo, os portugueses começam a decair cada vez mais e mais, até que em 1803, os brasileiros se revoltam e tentam criar seu próprio império, e em 1817, eles oficializam a Guerra de Independência Brasileira. Em 1820, os brasileiros se tornam independentes e roubam os vassalos portugueses do Peru e da Argentina, além de tomarem suas colônias no sul da África. Os brasileiros tinham muito poder político no mundo, e eles começam a ganhar muito poder colonizando a África, ganhando o respeito de várias nações europeias, como a França e Reino Unido, por exemplo. Os brasileiros tinham tanto poder que sediaram a partilha da África. Na Conferência de Salvador, todos os países relativamente fortes conseguiram colônias na África. Ao final do tratado, esses foram os territórios brasileiros na África. Então os brasileiros começaram a colonizar tudo. Os brasileiros assumiram o papel de uma potência neutra, se isolando da Primeira e Segunda Guerra Mundial, se tornando uma potência global, sendo maior que as civilizações não unificadas da Itália e Alemanha, mas sendo inferior aos franceses e britânicos, mas no final, todos assinam um pacto de não agressão válido até 2025, o que ocorrerá depois, é outra história. Esse foi o vídeo pessoal, espero que tenham gostado, até a próxima!